Bom dia. Bom dia, Ilana. Vou esperar mais uns 2 minutinhos, tá? Bom. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom, pessoal, bom dia então. Eu vou compartilhar aqui minha tela. O livro de vocês, ele deu um pau aqui como é que chama? No site do Sistema Faria Brito. Não, deixa eu falar. O site do Faria Brito, depois, mas parece que é momentâneo, entendeu? Então não se preocupem com isso. Mas vamos continuar aqui falando desse mesmo assunto que nós estávamos falando na semana passada. Aliás, ontem, né? Sobre esses desafios desse mundo, desse Brasil contemporâneo, né? Desse período de democratização do Brasil. Então, ontem nós falamos de algumas coisas e hoje nós vamos continuar aqui. Então, veja, em setembro de 2000, a ONU estabeleceu os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ODM. Os ODM consistiam de 8 metas, que deveriam ser cumpridas pelos países até 31 de dezembro de 2015. Né? Nós estamos em dezembro de 2020, ou seja, 5 anos depois. Que são, aliás, que é erradicar a extrema pobreza e a fome, universalizar a educação primária, né? Universalizar, ou seja, acabar como é que chama? O analfabetismo, né? Promover a igualdade entre os gêneros, né? Ou seja, essas coisas de homem e mulher ganhar menos, né? Mulher ganhar menos que homem, essas coisas. Né? Erradicar, universalizar, e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial. Bom dia, professor. Bom dia. Então, tentar cumprir essas metas e melhorar as condições de vida da população brasileira foi um dos maiores desafios enfrentados pelos últimos governos. Né? São muitas metas, é muito difícil, né? São problemas estruturais
não só brasileiros, mas do mundo, né, sobretudo dos países subdesenvolvidos. Então, desde o fim do regime militar e o retorno da democracia, ocorreram nos países profundas mudanças políticas, econômicas e sociais, como a diminuição da pobreza e da fome, a consolidação de políticas afirmativas. Né? O que são políticas afirmativas? Políticas afirmativas são políticas de promoção, por exemplo, da igualdade de gênero, né? Da questão racial. Aqui no Brasil, nós temos grupos importantíssimos de estudos para a implementação de políticas públicas de política afirmativa, por exemplo, as políticas de cotas raciais, de cotas, cota racial, é uma política de ação afirmativa, é uma política afirmativa, né? De cota racial, para a universidade, de cota social, né? Porque hoje no Brasil nós temos cotas raciais e cotas sociais. A cota racial é a questão do indígena e do negro, né, o afrodescendente, e a cota social é em relação à situação social do sujeito. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos as cotas para universidades públicas de alunos, né, provenientes de escolas públicas. Então, se não me engano, 50% de vagas são para alunos de provenientes de escola pública. Então, ele tem que provar que ele estudou durante toda a educação básica, né, do ensino fundamental e médio, de escola pública, ou se não, se ele estudou em escola particular com bolsa, aí ele pode entrar nessa política de cotas, uma política de ação afirmativa. E que o Brasil é muito importante, né, porque o Brasil é um dos países mais desiguais, principalmente no que diz respeito à questão do negro no Brasil, né? Eu vou passar para vocês um videozinho agora que demonstra porque essa questão, né, sobretudo nos últimos tempos, né, tem se discutido muito que é a questão das cotas, que é um horror, que não sei o quê, mas nós temos um problema crônico, que é o problema da desigualdade étnico-racial. É um videozinho curto, são 10 minutinhos só, e que demonstra com dados, né? Não é um vídeo atualíssimo, não é, mas que demonstra com dados, inclusive de pesquisas da Universidade Federal Fluminense, essa desigualdade que nós temos de raça, né? Essa desigualdade, como que o negro, ou o afrodescendente, ele é posto numa situação de vulnerabilidade. Deixa eu só abrir aqui o vídeo, vou passar para vocês. Cadê? Onde estás? Achei. Aqui, ó. Chama o mito da democracia racial no Brasil. Espera só um instantinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Onde estão vocês? Aqui. Vou compartilhar aqui, então. Vão assistir ele rapidinho, tá, gente? Eita, não é isso. Vocês estão vendo aí? A minha tela? Então, olha lá. Sim. Um dos méritos do sistema de cotas foi trazer à lume as discussões sobre a aclamada democracia racial brasileira. Os detratores dizem que as cotas criariam uma divisão na sociedade que nunca existiu, gerando preconceito e discriminação. Pergunta-se: as cotas romperiam a democracia racial que existe no Brasil ou elas ajudariam a corrigir uma diferença pré-existente? Ainda impera em nosso país a ideia de que negros, brancos, indígenas e as várias etnias que formam nossa população vivem em plena harmonia. Em parte, essa noção encontrou respaldo na obra Casa Grande e Senzala, escrita por Gilberto Freire. Esse fato parece verdadeiro a muitas pessoas, especialmente quando comparam o Brasil aos Estados Unidos, onde determinadas leis privavam cidadãos não brancos de uma série de direitos, que incluíam restrições ao casamento e regras diferentes no uso de transportes e banheiros públicos. Foi neste mesmo país que a Ku Klux Klan atuou e ainda atua violentamente, e militantes dos direitos civis como Malcolm X e Martin Luther King foram assassinados.
É verdade que não tivemos uma experiência similar no Brasil, pelo menos de forma tão declarada. E apesar das ciências sociais terem repensado profundamente a teoria de Gilberto Freire, muitos ainda insistem em sua validade. Nós não somos o paraíso da democracia racial, e isso já foi percebido há tempos. No ano de 1951, foi promulgada a Lei Afonso Arinos, que defendia como sendo contravenção a recusa por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de hospedar, servir, atender ou receber clientes, compradores ou alunos por preconceito de raça ou de cor. As penas incluíam prisão de 3 meses a 1 ano e multas. O mesmo era aplicado àqueles que negavam emprego a alguém em função de preconceito racial. A Constituição de 1988 tornou o crime de racismo inafiançável e imprescritível. Portanto, pelo menos a partir de meados do século passado, a legislação brasileira já dava provas de que o mito da democracia racial não era exatamente verdadeiro, já que não há sentido combater algo que não existe. Mas vamos às estatísticas. Primeiramente, recorramos aos indicadores sociais de um período imediatamente anterior às discussões sobre as cotas. Adotamos como referência o trabalho Desigualdade Racial no Brasil, Evolução das Condições de Vida na década de 90, escrito por Ricardo Henriques, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, da Universidade Federal Fluminense. No ano de 1999, 34% dos brasileiros eram pobres, isto é, não dispunham de uma renda familiar mínima para suprir os gastos básicos com alimentação, transporte e moradia. Além disso, 12% vivia abaixo da linha de indigência, o que significa dizer que não tinham condições de se alimentarem com a quantidade mínima de 2.000 calorias diárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Em países com renda per capita semelhante à nossa, esse número correspondia, em média, a 10% da população, o que demonstra que não éramos exatamente um país pobre, e sim desigual. Nesse contexto, para considerar que a raça não tem influência na condição social dos indivíduos, seria necessário que a proporção de pobres brancos e negros acompanhasse a proporção da população total. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, no ano de 1999, 5,4% dos brasileiros se declaravam pretos, 39,9% pardos e 54% brancos. Apesar disso, em 1999, os negros e pardos, que representavam 45,3% da população brasileira, correspondiam a 64% da população pobre e 69% da população indigente. Os brancos, apesar de totalizarem 54% da população, compunham 36% dos pobres e 31% dos indigentes. Em outras palavras, e citando o autor do estudo, dos 53 milhões de brasileiros pobres, 19 milhões são brancos, 30,1 milhões pardos e 3,6 milhões pretos. Entre os 22 milhões de indigentes, temos 6,8 milhões brancos, 13,6 milhões pardos e 1,5 milhão pretos. Ou seja, apesar de serem menos da metade da população, quando o assunto é pobreza, negros e pardos ultrapassam os brancos com folga. O gráfico a seguir ajuda a esclarecer. Na primeira linha, pretos e pardos totalizam 68,85% da população indigente, enquanto os brancos marcam apenas 30,73%. Na segunda linha, o total de pessoas pobres, 63,63%, são negras e 35,95% são brancas. Apesar disso, como mostra a terceira linha, 54,02% da população se declara branca e menos da metade, 45,33%, se declara preta ou parda. Esses dados podem ser até questionáveis, já que muitos criticam os métodos do IBGE, mas eles apontam uma tendência. No Brasil de 1999, os pretos e pardos, que eram minoria no total da população brasileira, representavam a maioria dos pobres em nosso país. A riqueza não era distribuída de maneira equilibrada entre as pessoas de acordo com o critério da raça ou da cor. Ainda segundo os dados do IBGE, no ano de 2009, 48,22% da população brasileira se declarava branca, 6,91% preta e 44,16% parda. 10 anos após as referências anteriores, o perfil dos brasileiros mudou e mais da metade da população, ou seja, 51,07%, não se considerava branca. Com isso em mente, e para não ficarmos restritos ao estudo, vejamos, por exemplo, os brasileiros mais ricos da atualidade segundo o levantamento da revista Forbes. É de se esperar que, dentre os brasileiros mais ricos, pelo menos a metade deles não seja branca. Como é bem conhecido,
O homem mais rico do Brasil é Eike Batista, com uma fortuna avaliada em 30 bilhões de dólares. O segundo é Jorge Paulo Lemann, dono de uma fortuna estimada em 13,3 bilhões de dólares. O terceiro é o banqueiro José Safra, com um patrimônio estimado em 11,4 bilhões de dólares. O quarto é Marcel Telles, sócio de Jorge Paulo Lemann, com uma fortuna avaliada em 6,4 bilhões de dólares. Benjamin Steinbrück e sua família, com um patrimônio de 5,8 bilhões de dólares, ocupam a sexta colocação, seguidos de Carlos Alberto Sicupira, também sócio de Lemann, e que possui 5,5 bilhões de dólares. O sétimo lugar fica com o famoso Antônio Hermínio de Moraes, com um patrimônio de 5,3 bilhões de dólares. A oitava colocação pertence a Aloysio de Andrade Faria, banqueiro que dispõe de uma fortuna avaliada em 4,3 bilhões de dólares. O nono colocado é Abílio Diniz, dono da rede Pão de Açúcar, que possui 3,4 bilhões de dólares em sua conta bancária. O décimo é Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho, com um patrimônio de 3,2 bilhões de dólares. Dos 10 brasileiros mais ricos, nenhum é negro ou pardo, o que mostra o abismo existente entre o acesso à riqueza e a cor da pele em nosso país. Alguns podem dizer que a amostragem é pequena e que não passa de uma coincidência, mas pesquisamos outros nomes e todos confirmam essa tendência. No Brasil, ser rico é quase sinônimo de ser branco. A população encarcerada também é um indicativo importante. A maioria das pessoas é capaz de admitir que os crimes têm relação direta com a pobreza, o que justifica que a sua ocorrência seja maior em regiões pobres do que em ricas, e em países menos desenvolvidos do que em países mais desenvolvidos. No caso do Rio de Janeiro, onde a violência figura diariamente na imprensa, os negros e pardos representam 66,5% da população carcerária, enquanto que na cidade como um todo, totalizam apenas 40,2%. No caso da população especificamente negra, a diferença é ainda maior. Nas cadeias, a proporção de negros é relativamente 2,6 vezes maior do que a população da cidade do Rio de Janeiro. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas, e no resto do Brasil as estatísticas não são muito diferentes. O mesmo se aplica aos casos de homicídio. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde apontam que ao longo do período de 2000 a 2009, os pretos e pardos foram mais vitimados do que os brancos no Brasil. Em 2009, por exemplo, foram registrados 15.053 homicídios de pessoas brancas, ao passo que a quantidade de vítimas pretas e pardas foi mais que o dobro, totalizando 33.929 pessoas. Vale a pena insistir. Em 2009, 48,22% dos brasileiros se declaravam brancos e 51,07% se declaravam pretos ou pardos, o que acentua incrivelmente essa desproporção. O gráfico, produzido pela doutoranda Denise Carvalho, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, ajuda a mostrar o quanto negros e pardos estão muito mais propensos a serem assassinados do que os brancos em nosso país. Isso mostra que todas as estatísticas apontam para o fato de que no Brasil as chances de ser pobre, encarcerado e morto são muito maiores para a população negra. A distância que separa negros e pardos dos brancos é mais do que evidente. Mas se nada disso convenceu o defensor da democracia racial, recomendamos que o mesmo percorra as escolas particulares, especialmente as mais caras, e veja se a proporção de negros e pardos matriculados corresponde à média de sociedade. Que vá também a restaurantes caros, a academias imponentes, a escritórios aclamados. Visite os hospitais e veja quantos médicos negros consegue identificar. Depois disso, que confirme a hipótese fazendo a mesma observação nas escolas e nos hospitais públicos, nas favelas e comunidades de pessoas de baixa renda. Que dê a seus olhos a oportunidade de vislumbrar a realidade. E se não conseguir provar o contrário do que apontamos, que assuma a atitude honesta de admitir que não vivemos em uma democracia racial. Nesse caso, é preciso criar meios para remediar essa discrepância. O sistema de cotas é um deles. Bom, esse vídeo, então, ele é muito capcioso, né? Porque ele demonstra com dados e dados confiáveis, né? Dados de universidades e não dados de pesquisas universitárias importantes, de universidades importantes, inclusive. Mas não é só a questão do dado, efetivamente. Né?
nós temos aqui, quer dizer, ele ultrapassa o dado frio, que demonstra essa disparidade social gigantesca em relação à situação das comunidades, né, da grande população afro-brasileira, e ele ultrapassa isso quando ele coloca o seguinte: olhe, você precisa desses dados para você chegar a essa conclusão, né? Quando ele falou assim, olha, vai nas maiores, nas escolas mais caras, entra no hospital e olha quantos médicos negros, quantas pessoas negras nos restaurantes caros, quantos negros... Quer dizer, é isso mesmo, né? E ele coloca lá, ó, que a população carcerária, a grande maioria de negros, e é isso. Então, esse desafio, né, essa questão de política afirmativa, ela é muito importante. Então, quando se coloca, quanto política pública, né, a questão da cota racial é algo fundamental, né? E não é só a cota racial, quer dizer, inclusive a legislação, criar legislações específicas, né? Então, por exemplo, a Constituição brasileira, ela coloca o crime de racismo como um crime inafiançável e imprescritível. Isso é uma política afirmativa, embora seja uma legislação, é uma política afirmativa, né? E essa política, quer dizer, nós estamos vivendo uma situação no Brasil em que todo tipo de horror ele está sendo naturalizado e pior, apoiado pelo Estado, né? Você tem uma secretaria especial que foi criada durante o governo, eu não sei se, eu acho que foi criada durante o governo Lula, né? A CEPI, que é a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Social, que nós temos ali um secretário que tem valor de ministro, né? Atuação como ministro, que é um sujeito, primeiro, neofascista, né? Aquele, não sei o que, Camargo lá, e absolutamente racista. E ele fala, né? Ele deixa claro, né? Não, que não tem esse negócio de racismo no Brasil, que tem que acabar com isso, que como, entendeu? Né? Inclusive, há pouco tempo ele acabou, né? A Fundação Palmares está ligada à CEPI, ele tirou uma série de nomes de personalidades negras lá do hall de personalidades negras vivas no Brasil. Um negócio horroroso. Então, é necessário a gente fazer essa observação. Né? Nós temos observado que esses crimes, né, de racismo estão ficando cada vez mais comuns no Brasil. Né? Não é só no Brasil, mas aqui no Brasil está ficando cada vez mais comum. Essa coisa dessa suposta democracia racial, né, que o Gilberto Freire tanto vangloriava, né? Porque no Brasil temos uma democracia racial, que todos, né, não existe preconceito, não existem questões de classe relacionadas a questões étnicas. Não, né? Nós temos dados que demonstram que sim, nós vivemos num país racista, num país excludente, num país na qual o negro ele é sempre posto, colocado numa situação de subserviência, numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, e cultural. Tudo que diz respeito a negro é ruim, é inferior, é feio, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? E elevação do DH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, o DH ele mede, se não me engano, até 0,7, né? Até que Belo Horizonte tem um IDH alto, né? O IDH de Belo Horizonte é alto, mas não é comum no Brasil. O IDH, normalmente, nas cidades mais do interior, é muito baixo. O Índice de Desenvolvimento Humano, que são vários elementos que são medidos para identificar o IDH de cada município, etc. Que, aliás, é muito doido também, porque você pega Belo Horizonte, né? Aí, quando você calcula o IDH geral, ele sobe lá para cima. Mas se você pegar áreas periféricas, né? Por exemplo, um complexo de favelas lá da Serra, né? O IDH é baixíssimo ali. Se você pega o complexo ali da Pedreira Prado Lopes, o IDH ali é baixíssimo. Mas, quando soma todos os elementos, né, de acesso à educação, saúde, não sei o que, renda, da população como de modo geral, o IDH sobe. Só que como uma das características no Brasil é essa desigualdade, né, essa concentração de renda e essa disparidade gigantesca social, né, isso não é levado em consideração. Então, quer dizer, o dado frio é esse, olha, é isso aí, né? Quer dizer, o IDH tá alto, tá legal e tudo, e não é bem assim.
né? Então, provavelmente, você já viu falar sobre políticas afirmativas. O que são elas? Por que são implementadas? Desde quando essas políticas existem? As políticas afirmativas são ações públicas, veja bem, ações públicas, ou seja, estatais, mas também podem ser privadas, né, por meio de ONGs, por exemplo, desenvolvidas para combater a discriminação de raça, gênero, idade e outras, e corrigir os efeitos de práticas discriminatórias ao longo da história. Portanto, visam promover a representatividade, a valorização e a inclusão socioeconômica de todos os cidadãos. Eu trabalhei uma vez, uma amiga minha era gerente de uma ONG, como é que chamava mesmo, gente? Esqueci. No FAC. No FAC. O NUFAC, ele estava ligado à Fundação Palmares. E aí ele promoveu, quer dizer, a Fundação Palmares está ligada ao CEPIC, a Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial, que tem recursos. E o NUFAC, ele é voltado para a população jovem, negra, sem acesso, né, para formação profissional em algumas áreas muito específicas, áreas que normalmente as comunidades negras não têm acesso. Por exemplo, produção cultural, cultura, de maneira geral, é uma coisa de elite. Tipo assim, viver de cultura, é isso que eu tô falando. Então, produção cultural, cinema, propaganda, essas coisas assim, mas de maneira técnica. E aí eu fui convidado para... Era muito interessante, porque eram vários cursos e tinha um núcleo comum de todos os cursos que eles chamavam de formação étnico-racial. Formação étnico-racial. Então, eram muitos meninos, eram mais de 150 meninos, não, alunos, né, eles não eram crianças e tudo, e que eles tinham essa aula comigo. Eu fui convidado para dar esse curso, eu fiz o curso lá, chamava Formação Étnico-Racial, que na realidade nem ele sabia exatamente o que fazer, e querendo ou não, um pouquinho da minha especialidade. Eu fiz um curso de formação identitária e tal, de conhecimento sobre a história da África, muito en passant, obviamente, porque nós sabemos pouco, e não era esse o objetivo, mas a história da população afro-brasileira no Brasil. E inclusive, de uma série de legislações, né, que eu fui reunindo e tal, sobre a inclusão do negro na sociedade, né? A Lei Afonso Arinos, enfim. E como que os movimentos negros eles se organizam. Então, coisas que a gente nem sabe, que nem, né, as pessoas normalmente não sabem, né? A formação dos clubes negros, né, no início, final do Império, mas da República, que foram importantíssimos, né? Os movimentos negros, né? Movimento Negro Unificado, MNU, o Teatro Experimental do Negro, quer dizer, tem uma série de movimentos, e hoje ainda existem movimentos que são importantes nesse sentido, e que, por meio de parcerias, né, com ONGs, por exemplo, nesse caso, e o Estado, né, isso é uma política pública de ação afirmativa, nós levamos esse conhecimento, que é um conhecimento humano, vamos dizer assim, e formação profissional mesmo para essas pessoas em vulnerabilidade social que provém, né, dessas comunidades negras. O UNUFAC existe em várias cidades do Brasil, né? Aqui em Belo Horizonte eu acho que acabou no FAC, não sei por que aconteceu, mas acabou. Mas enfim, é uma coisa que existe e que é bem bacana, né? Então, no Brasil existem diversas leis que têm por base em princípios de ações afirmativas que beneficiam indígenas, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e afrodescendentes. Exemplos dessas ações são as demarcações de terras indígenas, né, e o reconhecimento do direito a elas, bem como o estabelecimento de cotas para pessoas com deficiência no serviço público civil, né, você tem cota para deficiente, graças a Deus, e em empresas privadas. As mulheres tiveram seus direitos defendidos, por exemplo, a criação de cotas partidárias, né, 20% das candidaturas dos partidos tem que ser feminina, tem que ser de mulheres, e a instituição da Lei Maria da Penha de 2006, né, que é a Maria da Penha, uma lei de proteção à mulher, e a Fundação de Delegacias de Defesa da Mulher. Outra parcela da população que vem crescendo consideravelmente exige atenção especial do poder público e dos idosos. Em 2003, o Estatuto do Idoso, né, foi promulgado com o objetivo de garantir aos idosos a possibilidade de estabelecer novas relações, compartilhar conhecimentos e experiências, a fim de evitar seu afastamento do convívio social. Apesar de mais de uma década de existência, porém, o Estatuto do Idoso não é completamente respeitado, assim como outras leis do país. Outra ação afirmativa, essa com certeza, né, é o sistema de cotas nas universidades públicas para alunos negros, indígenas e egressos de escolas públicas,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior. A UNB, na Universidade de Brasília, foi a primeira universidade federal a adotá-las em 2004, quando ofereceu 20% de suas vagas para estudantes negros. O sistema de cotas, porém, é alvo de intensas polêmicas. Seus defensores argumentam que as cotas raciais e sociais nas universidades públicas são importantes para reverter uma situação histórica de exclusão das populações negras, indígenas de baixa renda e oferecer oportunidades para os jovens. Óbvio. Os critérios dessa ação em geral afirmam que os críticos, aliás, afirmam que as cotas não combatem a discriminação e a exclusão social e podem até agravá-las. Muitos ainda afirmam que os alunos cotistas teriam dificuldades para acompanhar o curso, o que na realidade os pesquisas demonstram exatamente o contrário, são os melhores alunos. Outros alegam que o ingresso nas universidades deveria ser exclusivamente por mérito individual, e você tem essa questão, essa discussão ridícula da meritocracia no Brasil, né? Essa coisa do mérito que é absolutamente burguês e capitalista, né? Ô, gente, é o seguinte, eu tô pensando aqui fazer o seguinte, existe um documentário que foi produzido pela UNB, Universidade de Brasília, tem algum tempo já, eu acho que eu tenho ele aqui, que ele fala sobre essa política de cotas. O primeiro lugar que se implantou no Brasil foi na UNB, na Universidade de Brasília. E é muito legal porque os caras, eles fazem o seguinte, eles pegam, tipo assim, eles vão debater as opiniões e vão atrás daqueles argumentos que são contrários, são críticos às políticas de cota racial. Né? No direito, na biologia, muito interessante. São professores né, da Escola de Direito lá da UNB, da Escola de Biologia, e tem os argumentos, enfim. Né? Aí, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou passar esse videozinho para vocês. Pode ser? Tranquilo? Pode ser, Ô, professor. Como que você vai distribuir os pontos de atividade variativa? Uai, vocês já fizeram atividade, mandaram para mim, você esqueceu, minha filha? Ah, tá. Aí você vai só colocar o ponto lá? Que aumenta zerado. Vou sim, pode Eu ficar. tinha esquecido. Tá bom? Então daqui a pouquinho nós voltamos, tá, João? Tá. Um abraço para vocês e até mais.